Amanhã já é o halving e o mercado tá uma loucura. Enquanto muitas pessoas estão extremamente otimistas com essa projeção, né, essa possibilidade de grande valorização do Bitcoin, já tem gente precificando aí uma queda e até vendendo ações das mineradoras de Bitcoin, resultando em quedas de até 30%. E no meio disso a gente pode ter muita volatilidade, muita indecisão. E no vídeo de hoje a gente vai comentar mais sobre o que pode acontecer com as criptomoedas logo depois do halving. Para o vídeo de hoje eu resolvi pegar aí uma série de fatos que estão acontecendo no mundo, né? Primeiro a gente vai falar relacionados ao halving, lógico, né? E ao Bitcoin. A gente vai falar sobre as ações das mineradoras. Teve ação aí de mineradora que caiu até 30% agora nas vésperas do halving. A gente vai falar também sobre as trends de pesquisa, né? Olha como que tem muita gente pesquisando sobre o Bitcoin, o halving, e ao longo de toda a história nunca teve tanta gente pesquisando, cara. E olha essa perspectiva aqui. A gente vai passar, né, na contagem regressiva nos ETFs para a gente ver como que tá aí o sentimento dos investidores institucionais. Então não esquece aí de deixar aquele like e verificar aqui a sua inscrição no canal. Mas faltam ali apenas alguns dias, ou melhor, né, algumas poucas horas para o halving. A gente já está na contagem regressiva. No momento que esse vídeo está sendo gravado, falta aproximadamente um dia, 7 horas e 31 minutos, estando previsto para acontecer às 11 horas da noite no horário de Brasília. Lembrando que esse horário vai sempre variando de acordo com o caminhar aqui dos blocos, né? Então, se os blocos demorarem mais do que 10 minutos para acontecerem, esse tempo aqui vai ser protelado. Se a gente vê os blocos saindo a menos do que 10 minutos, o que não vem acontecendo ultimamente, esse tempo ele vai ser adiantado. E quem vai sentir direto na pele, né, a consequência, ou melhor, o que o halving vai trazer são as próprias mineradoras, porque elas vão ter cortes aí nas suas receitas significativas. Metade do que elas ganham hoje vai ser o que elas vão passar a ganhar a partir de sábado, com certeza. E as ações aí das principais empresas de mineração estão caindo muito por conta disso. Redução na receita e menos lucros, né? Estão fazendo com que investidores vendam as ações aí dos mineradores, que devem desligar algumas das suas máquinas e, né, colocar uma pressão de lucratividade no setor. Vale falar que hoje em dia um dos maiores setores, quando se trata aí da criptoeconomia, um dos mais lucrativos, é a mineração de criptomoedas, justamente por toda essa alta que o Bitcoin teve ao longo dos últimos meses. Hoje em dia, um Bitcoin ele é minerado por praticamente metade do custo atual da criptomoeda, né? Um minerador, em média, gasta de 30 a 40 mil dólares para minerar um Bitcoin, estatisticamente falando, e o Bitcoin está valendo aí mais de 60k, né? 63 e pouquinho, eu acho. Aqui até falo o preço certo, ó, 62.800. Então, assim, tá um ramo super lucrativo, tanto que nos últimos meses a gente viu aí várias empresas de mineração subirem pra caramba. Porém, às vésperas do halving, o pessoal começou a vender as ações das empresas. Só agora, nessa última terça-feira, a Marathon caiu 3,6%, a CleanSpark caiu 1,43% e a Riot caiu quase 6%. Em termos mensais, a Riot caiu 29%, a Marathon 23 e a CleanSpark 14. E a que mais caiu foi o Valkyrie Bitcoin Miners, que é um ETF aí que pega da Valkyrie, que pega ações aí de várias mineradoras de Bitcoin, cada uma em sua devida proporção, cujo qual chegou a cair 30% só nesse mês. E vale falar, né, que essas quedas generalizadas sim tem relação com o halving, mas não unicamente isso. A gente tem quedas em todo tipo de ativo ao redor do mundo, não só criptomoedas e ações ligadas às criptos, justamente por conta das tensões geopolíticas que estão acontecendo lá no Oriente Médio entre Irã e Israel, que rolaram aí nesse último final de semana, e uma possível resposta, um contra-ataque de Israel, está deixando os investidores e o mercado com medo de mais intensificação lá na região, né? Inclusive, tem especialista que fala que isso pode resultar numa terceira guerra mundial, o que seria extremamente prejudicial para os mercados globais,
ou até uma possível crise do petróleo, que também tem grande abundância e exporta bastante lá na região do Oriente Médio, né? Então uma guerra poderia fechar os canais, passagens, mesmo por risco de bombardeio aos navios, e isso também poderia fazer o petróleo ficar escasso, que resultaria numa inflação. E vale falar, né, que nesses últimos anos a mineração conseguiu realizar operações de custo baixo e avanços na eficiência dos equipamentos, né? Estão saindo novos equipamentos de mineração que estão barateando o custo dos mineradores. E também, né, a crescente demanda por Bitcoin está fazendo os preços subirem, segundo esses mineradores. E justamente por isso, eles acreditam que, mesmo tendo uma perda de curto prazo, os mineradores eles acham que com essa crescente a demanda por Bitcoin e a oferta sendo cortada pela metade, o preço ele tende a subir e logo mais eles voltarão a ficar no lucro. E a gente está vendo o quanto que essa demanda está subindo, né? Em 2020, isso aqui é o site Google Trends, tá? Que ele basicamente mostra as pesquisas que são feitas dentro do Google. A gente vê aqui as pesquisas feitas através de Bitcoin Halving, né, que é o evento do Halving. Esse é tipo um mapa de interesse que vai de 0 a 100. 0, as pessoas não estão pesquisando, não estão tendo interesse. E 100 são as pessoas extremamente interessadas no assunto. Então, lá em 2016, que aconteceu um halving, estava em 3 pontos. Em 2020, que foi o último halving, chegou a 35 pontos. E atualmente a gente está próximo aos 42 pontos, tendo uma perspectiva para as próximas semanas de chegar aos 100 pontos. Olha como que os investidores, em geral, estão muito animados e eufóricos para o halving, o que é algo que para mim já acende uma certa alerta. Eu já falei várias vezes aqui, né, no canal, como que o halving ele é importante, mas os ganhos dele não costumam ser instantâneos, então toma muito cuidado. É interessante também ver países e regiões onde a gente tem mais interesse e mais pesquisa. E olha qual que tá lá no 100. Justamente a Nigéria, tá? A Nigéria é um país que está passando por uma crise absurda e nesse exato momento a população lá não só está com um problema de inflação e desvalorização da moeda, mas a grande causa disso é o Bitcoin e é as stablecoins, são os stablecoins, porque lá no país a moeda deles virou CBDC, né? Perdeu muito valor, o governo começou a forçar as pessoas a depositarem na conta bancária delas o seu dinheiro físico, senão ele ia vencer, e não deixou as pessoas sacarem, obrigando elas a usar CBDC. Então as pessoas recorreram às criptomoedas devido aos problemas locais ali da CBDC, controle, bloqueio de saldo, e várias outras questões, e recorrer ao Bitcoin e às criptomoedas. Então o Bitcoin disparou lá, as corretoras de criptomoedas começaram a ser tipo assim, o termômetro do valor oficial, né? Então a cotação que a maior parte das pessoas levavam em consideração na Nigéria era o dólar Tether, eram os stablecoins dentro da Binance, justamente por conta dessa desvalorização absurda que está acontecendo na moeda lá do país, né? Então, para você ter uma ideia, o governo da Nigéria proibiu a Binance, prendeu lá executivos da corretora, e a gente está vendo, né, como que a CBDC na prática vem a prejudicar. Mas o nosso vídeo aqui não é para falar sobre CBDC e nem Nigéria, né? Apenas curioso que o país mais interessado no halving do Bitcoin seja justamente um país que está passando por uma crise e que o Bitcoin na prática está aí sendo utilizado, né, como proteção de capital. E a gente também tem algumas pesquisas aqui que estão em ascensão. Olha só, Bitcoin, criptomoeda, gráfico, preço do halving, né, contagem regressiva. Inclusive essa aqui eu pesquiso direto para abrir nesse site aqui, né, que eu digito Halving Countdown, e esse é um dos primeiros sites que aparecem, que inclusive, né, o pessoal pergunta por que esse Watcher Guru. Eu já fiz um vídeo aqui falando das minhas perspectivas do halving, que chama Por que eu acho que o Bitcoin vai cair com o halving. E nele eu explico sobre essas questões de sites. Eu gosto do Watcher Guru porque ele está sempre contando os blocos, né, aqui em tempo real. Mas qualquer um serve, porque a gente sabe que o que realmente importa não é esse cronômetro de contagem regressiva, e sim o bloco atual da blockchain, né? Então quando chegar no bloco de número 840 mil, a gente vai ver o halving acontecer. E os ETFs, cara, a gente tá vendo muita pressão vendedora. Inclusive, eu não sei,
tá? Vocês podem até me falar aqui nos comentários desse vídeo, mas eu não sei se a gente chegou a ter 4 dias consecutivos de venda pelo lado dos ETFs. E a gente está vendo uma diminuição dia após dia no interesse dos investidores na BlackRock e começando a surgir fluxos negativos, ou seja, vendas dos demais ETFs. Agora o BitB se juntou ao time do ARK, né, da ARK Invest, e está aqui num dia negativo, né? Isso aconteceu ontem, na quarta-feira, dia 17 de abril. Mais um dia negativo também para Grayscale, para a GBTC. E dos últimos 4 dias de negociação, ontem, na quarta-feira, dia 17, foi o pior dia de vendas, inclusive sendo um dos piores dias de vendas aí da história do Bitcoin, né? A pior de todas foi 326 milhões de dólares de venda. Ontem foi 165. Então realmente é algo bastante expressivo, né? E além do mais, aqui no Brasil, o nosso interesse está abaixo da média, certo? Então, enquanto a maior parte da média, né, do interesse está em 47, aqui no Brasil está em 18. As pessoas não são tão interessadas por criptomoedas, mas a gente vê outros países como Estados Unidos. Cara, olha a Argentina, 33, né? Canadá, na Rússia também não é muito comentado. África do Sul, olha isso aqui, cara, na África do Sul, que doideira. Será que eu consigo aqui ampliar esse mapa? Ia ser legal se eu conseguisse ampliar ele, né? Pra gente olhar por região. Eu não tô conseguindo. Mas o grande intuito aqui desse vídeo que eu tô trazendo para você é justamente pra gente debater, pra gente discutir sobre essa euforia em cima do halving. É a primeira vez na história que a gente vê, e eu já falei isso aqui no canal, né? Muitas pessoas comentando do halving. Assim, nossa, o halving vai acontecer, depois do halving finalmente meus bitcoins vão se valorizar. Eu preciso comprar Bitcoin antes do halving, porque a partir de sexta-feira o preço ele vai decolar e quem tiver dentro desse foguete vai embora, quem não tiver perdeu, aí o Bitcoin vai para a lua. Cara, não é bem assim que funciona. Pode acontecer? Pode subir. Se subir, eu fico até feliz que os meus bitcoins lá do holding, que é a minha maior exposição, se valoriza. Mas devido a esse tanto de gente tendo certeza absoluta que o halving vai subir, geralmente o mercado ele costuma fazer movimentos contrários a isso. Então, toma muito cuidado, pessoal. Fica de olho nisso. Vamos ver, né, se com o passar aí das semanas esse interesse vai aumentar ainda mais ou vai diminuir, certo? E vamos acompanhar também as ações e o desempenho das mineradoras de Bitcoin, que basicamente são as grandes pessoas responsáveis, né? As grandes instituições, as entidades responsáveis por fazer o preço fortemente se movimentar com o halving. Até lá, menos de um dia, né? Mais ou menos aqui, amanhã a gente já vai estar vendo o halving acontecer na prática e a gente vai tirar as nossas dúvidas. Mas eu queria que você me falasse nos comentários, você acha que o halving vai fazer o preço do Bitcoin subir ou cair no curto prazo? No longo prazo a gente sabe que, fundamentalmente falando, vai ser alta, mas eu quero saber curto prazo, as próximas semanas, próximos meses, eu quero saber da sua opinião. Me fala aqui nos comentários, não esquece daquele like, dos nossos parceiros aqui do canal, a corretora BingX, que é a que eu utilizo para fazer as minhas operações e não exige KYC, sem burocracia, e também Token.com, a rede social das criptomoedas, tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!